Havia um rei, e este rei era muito rico, muito famoso, e ele decidiu se casar. Ele se casa com uma mulher, e depois que ele se casa com ela, depois de pouco tempo, este rei já não dá mais importância a ela. E ele decide então se casar de novo. E ele arruma uma outra esposa, uma segunda esposa. Só que agora ele arruma uma esposa inteligente, formada, uma mulher de negócios, uma mulher intelectual, e se casa com ela. E para ela, ele entrega todas as suas finanças, todos os seus negócios, para que ela administre. Mas esse rei não para por aí. Ele decide se casar de novo, porque ele agora se sente sozinho, precisa de alguém para conversar. Então ele decide se casar com uma mulher amiga, companheira. E todas as vezes que ele estava triste, para essa mulher ele desabafava. Todas as vezes que ele queria conversar, para esta mulher ele contava os seus problemas, as suas dificuldades. E então esse rei, mais uma vez, pela última vez, ele decide se casar. Só que agora ele quer uma mulher apresentável. Então ele procura a mulher mais bela do seu reinado, a mulher mais linda, aquela que fica bonita até com camisa de político. E ele se casa com ela. E para ela ele dá as melhores joias, para ela ele dá os melhores vestidos, para ela ele sempre convida para ir nas festas, para apresentá-la. O rei quer estar apresentável pela beleza de sua rainha. Mas um dia esse rei adoece de uma enfermidade mortal e ele gasta com os médicos até o ponto que o médico chega nele e fala: você tem aproximadamente 24 horas de vida, nós não podemos fazer mais nada por você, o seu dinheiro não pode comprar a sua saúde, dentro de 24 horas você vai perecer, e nós aconselhamos que você vá para casa passar as suas últimas horas com a sua família. Quando esse rei está em casa no seu quarto, a sua quarta mulher, aquela bonita, que ele deu as melhores joias, que ele deu os melhores vestidos, aquela apresentável, ela entra no quarto chorando, desesperada, e diz: ó rei, tu não pode me deixar, tu não pode me abandonar. O rei olha para ela e diz: para ti eu dei os melhores vestidos, para ti eu dei as melhores joias, para ti eu fiz tudo, apresentava você em minhas festas reais, você foi a que eu mais tratei bem. Eu quero te fazer um pedido. E aquela quarta esposa do rei, ela olha para ele e diz: o que tu me pedir, eu faço. E o rei olha para ela em lágrimas e diz: eu quero que tu venha comigo. Ela olha para ele, para de chorar e diz: rei, sou uma rainha, vou herdar uma herança gigantesca, sou bonita, sou nova, não posso ir contigo, te amo demais, mas te acompanhar na morte eu não posso. Então agora ela sai do quarto e entra a terceira esposa do rei, aquela amiga, aquela companheira. Ela já entra chorando, desesperada, e diz ao rei: rei, tu não pode me deixar, tu não pode me abandonar, tu não pode me deixar de jeito nenhum. O rei olha para ela e diz: olha, para ti eu contei os meus maiores segredos. Quando eu estava triste, é você que eu chamava. Quando eu queria conversar, é você que eu chamava. Eu queria te fazer um pedido. Ela disse: qualquer coisa que tu me pedir, rei, eu faço. Eu peço que tu venha comigo. Ela para de chorar e diz ao rei: olha, eu vou lembrar de cada momento que eu tive contigo, de cada segredo que tu me contou. Eu fui a mais íntima de ti. Porém, na hora da morte, contigo, eu não posso ir. Ela sai e entra a segunda esposa do rei, aquela dos negócios, aquela que ele confiou todas as suas riquezas, aquela intelectual, inteligente. Ela começa a chorar: rei, tu não pode me abandonar, tu não pode me deixar de maneira nenhuma. E então o rei olha para ele e fala: a ti eu confiei todas as minhas riquezas, não fiz isso para nenhuma das minhas esposas, eu quero te pedir algo. Ela olha para ele e diz: o que tu me pedir, eu faço. Eu quero te pedir que tu venha comigo. E então, neste momento, ela para de chorar e diz: rei, eu sei que tu confiou tuas riquezas a mim, e eu vou precisar estar viva para dividir essa herança, não posso ir contigo. E ela sai dali, entra a primeira esposa do rei, aquela que ele casou e depois já não deu mais importância,
E o rei, chorando, ela também chorando, disse: eu te amo, rei, e me pede o que tu quiser que eu farei. Ele olha para ela e diz: para tu eu não vou pedir. Se as outras que eu fiz algo por elas, elas não aceitaram a minha proposta, imagine você. Ela olha para o rei e diz: mas rei, mesmo assim, o que tu me pedir, eu farei. O que foi que tu pediu para elas? E o rei olha e diz assim: eu pedi que elas viessem comigo. Ela olha para o rei e diz: pois é, rei, para onde tu for, eu vou. Eu aceito o seu pedido, eu aceito a minha proposta. O rei, em olhar de lágrimas, diz assim: mas eu te abandonei, eu não cuidei de você, cuidei das outras, mas não cuidei de você. Não fiz nada por você, e você está dizendo que vai comigo na hora da morte? Ela diz: sim, para onde tu for, rei, eu vou. Moral da história: todos nós somos semelhantes a esse rei. Todos nós temos essas 4 esposas. A quarta esposa do rei, a bonita, que ele deu os melhores vestidos, as melhores joias, essa representa o nosso corpo físico. Nós fazemos tudo pelo nosso corpo, lutamos pelo nosso corpo. Às vezes gastamos a vida inteira para ganhar dinheiro, para comprar as melhores roupas, os melhores calçados. Nós passamos horas, às vezes em uma academia, para manter o corpo em forma. Gastamos, às vezes, muito em um hospital para manter a saúde em dias para o corpo. Mas Salomão disse que o corpo, na hora da morte, glória seja dada ao nome de Jesus, da terra veio, do pó da terra veio, para o pó da terra vai voltar. É por isso que quando alguém morre, nós o enterramos em um cemitério de terra. Então o corpo físico, na hora da morte, esse não vai nos acompanhar. Da terra veio, para a terra volta. A terceira mulher daquele rei, que era a mulher amiga, companheira, a íntima dele, essa representa os nossos amigos, essa representa os nossos parentes. Na hora que Deus nos chamar, na hora da morte, parente vai chorar, amigo vai chorar, vão fazer homenagem para você no Facebook, vão fazer foto sua com imagenzinha preta no Instagram. Mas na hora da morte, estes não poderão ir com você. Irão escrever em um muro saudades eternas, mas não poderão ir com você. Nós também temos a segunda mulher do rei, que é a mulher dos negócios. É a mulher inteligente, que administrava as suas finanças. E quem é essa na nossa vida, pregador Gabriel? Essas são os nossos bens materiais. As pessoas se acham superior às outras porque tem um carro melhor, porque tem uma casa melhor, porque mora em um bairro melhor. Mas Alexandre o Grande, o homem que conquistou todas as suas batalhas, que guerreou, tem uma cidade, Alexandria, que é em homenagem ao seu nome. Este, quando foi chegada a sua morte, foi realizado um pedido. Ele pediu que fosse enterrado com as mãos de fora, para que o povo olhasse e visse, por mais rico que ele foi aqui na terra, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos, ele nasceu com as mãos sem nada, e na hora da morte ele não levou nada. Então não se ache superior a alguém porque você tem um carro bom, porque você tem uma casa boa, porque você tem um emprego melhor. Não se ache superior a alguém porque você nasceu talvez em berço de ouro. Mas entenda uma coisa: na hora da morte, joia não vai, roupa de grife não vai, tênis de marca não vai, carro zero não vai, mansão não vai, a sua casa bonitinha de porcelanato que você não deixa ninguém pisar, pois é, vai ficar aí para alguém dividir de herança. Então na hora da morte, bens materiais não vão. Mas todos nós também temos a primeira esposa daquele rei, que é aquela que ele casou e já não cuidou mais. Aquela que quando foi na hora da morte, ela disse: para onde tu for, rei, eu vou. E quem é essa nas nossas vidas, pregador? Essa é a nossa alma. Nós gastamos tudo para ter um corpo perfeito, gastamos tudo para ter bens materiais, nos dedicamos bastante para honrar amigos e parentes, mas na hora da morte, nenhum desses elementos irão conosco. Mas a nossa alma, se a gente for para o céu, ela vai. Se a gente for para o inferno, ela vai. Então nesta manhã eu falo para você o que os anjos disseram para Ló em Sodoma e Gomorra: escapa-te por tua vida, zele por tua alma, cuide da sua alma enquanto é tempo, porque Jesus está voltando
ou a morte pode vir ao seu encontro. E eu te digo a mesma coisa que está escrito em Lucas 12:20. Louco, esta noite te pediram a tua alma. O que tens preparado e para quem será? Eu não tinha planos de estar aqui essa manhã, mas Deus me trouxe aqui essa manhã para pregar para você. Talvez seja a minha última oportunidade de pregar, a sua última oportunidade de ouvir uma mensagem. Talvez Deus quer mudar o seu quadro da sua história, quer mudar a sua vida, quer salvar a sua alma. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará.